Shalom, shalom, amigos na fé e visitantes do canal. Vamos realizar mais um estudo intitulado Nações que cercam Israel hoje e na Bíblia. Quais são seus nomes biblicamente? Isso que vamos ver neste estudo, neste vídeo. E que o eterno Criador dos céus e da terra, no nome de Yahushua HaMashiach, o Messias de Israel, o nosso Salvador, que Ele siga nos abençoando neste estudo. E vamos ler nesta ocasião no capítulo 83 do livro de Salmos, onde está escrito: Ó Elohim, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Elohim. Porque eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se coluiaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, e a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quisson, os quais foram destruídos em Endor, vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zebe, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Elohim. Elohim meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Yahu. Confundam-se e assombrem-se perpetualmente. Envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Yahu, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aleluia. Eis aqui uma palavra de salmo, cântico e salmo de Asaf, ao eterno Criador, Elohim, Criador, neste contexto, o poderoso de Israel. Uma oração, pedido para que o Eterno se levante a favor do povo Yahudim, contra as nações que querem tirar Israel do mapa, querem acabar com a existência de Israel. Como está escrito no versículo 3, astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. E no versículo 4, disseram: vinde e desarreguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Essas profecias temos visto que estão sendo cumpridas em nosso tempo, porque a palavra é verdadeira. A profecia é verdadeira. E atualmente, as últimas notícias são que a ONU, a Unesco, rejeita a ligação de judeus com o Monte do Templo. Eu tenho uma matéria aqui da Veja.com, onde confirma isso. Resolução da Unesco chama locais sagrados apenas pelo nome árabe e faz parte de campanha da entidade contra Israel. Temos aqui em Jerusalém um judeu ortodoxo na imagem e ora nas proximidades do Muro das Lamentações. Eles oram pela libertação de Israel e a vinda do Messias. É a oração padrão dos judeus ali, indo para frente e para trás no Monte das Lamentações. Aí temos aqui a nota que a Unesco aprovou nesta quinta-feira. Isto aqui foi em 2016, por volta de outubro de 2016, que a Unesco aprovou uma resolução
segundo o qual o Muro das Lamentações, local mais santo para a religião judaica, assim como todo o monte do templo, do qual o muro faz parte, são sagrados apenas para os muçulmanos. A moção iniciada pelos palestinos com apoio do Brasil, Egito, Argélia, Marrocos, Líbano, Omã, Catar e Sudão venceu com 24 votos a favor, 26 nações se abstiveram e apenas 6 foram contra. Estados Unidos e Israel tentaram por semanas evitar a aprovação da resolução, em uma tentativa de preservar a história e não politizar ainda mais o braço das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. Temos aqui uma nota que também não foi publicado somente em um site, mas em outros sites também. E recentemente eles reforçaram essas medidas contra o Monte do Templo a favor dos muçulmanos. E recentemente eles renovaram essa aliança com essas nações que não admitem que Jerusalém, ou Monte do Templo, seja de posse do povo judeu, ou Yahudim, mas dando legado ao povo muçulmano, o povo árabe, o que não corresponde com a história nem com as sagradas escrituras. Porém, eles afirmam e incentivam de uma forma subliminar os ensinamentos do Alcorão, que é a religião islâmica, do Islã, religião dos muçulmanos, onde declara que aquela terra não pertence aos judeus, aos hebreus, ou povo Yahudim. E essas nações, como está escrito no Salmo 83, estão conspirando contra Israel e desejando que Israel seja apagado, riscado da memória. Agora vamos ver as nações que cercam o país ou a nação de Israel. Eu vou citar aqui alguns países que cercam a nação de Israel e vou falar também sobre os seus nomes conforme as escrituras, porque o que ocorreu? As escrituras apontam para as nações, ou essas nações que cercam Israel, naqueles tempos bíblicos com outros nomes. E em nosso tempo, nos tempos modernos, essas mesmas nações, algumas delas tiveram seus nomes alterados, porém continuam sendo as mesmas nações que biblicamente conspiram contra Israel e cercam Israel. Agora vamos ver quais são seus nomes atuais e qual eram seus nomes na Bíblia. Temos o Egito atualmente. À direita de Israel, neste mapa onde Israel está de vermelho, temos a Jordânia, terra que antigamente nas escrituras sagradas foi chamada de Edom. Descendentes de Esaú, filho de Jacó, Yaakov em hebraico, permaneceram ou viveram. Por isso foi chamado de Edom, porque é derivado do nome dado a Esaú, filho de Jacó, ou Yaakov, e quer dizer vermelho em hebreu ou hebraico. Tema para um outro vídeo, estudo, onde vamos ver somente sobre Edom biblicamente. Ao sul de Israel e também da Jordânia, principalmente, temos a Arábia Saudita, um dos maiores países árabes, aí desses países que cercam Israel, ou a nação de Israel. A Arábia Saudita também faz parte daquele território onde existiam os edomitas, ou povo de Edom, tanto na Jordânia como também na Arábia Saudita. Porém, hoje são nações diferentes e independentes, tanto a Jordânia como a Arábia Saudita. Eu quero focar aqui na Arábia Saudita o seguinte, que é uma das nações árabes mais ricas do mundo, entre nações árabes e nações de outras raças, tribos e línguas também. A Arábia Saudita se destaca muito devido a ser a maior potência em petróleo, onde teve sua descoberta
em 3 de março de 1938, sendo assim hoje o maior produtor. Já o norte de Israel, na parte mais do nordeste, temos o Líbano, que faz fronteira com Israel. E do Líbano para o Israel, a sua fronteira é ao sul do Líbano. Região antiga também de várias civilizações ou povos como assírios, persas, gregos e turcos otomanos. Atualmente, o Líbano são de pessoas árabes ou muçulmanas. Temos também, acima do Líbano, a Síria, cuja capital é Damasco, que no tempo dos apóstolos foi uma cidade romana, onde também existe uma rua que é bem conhecida biblicamente, a Rua Direita, rua ao qual o servo Ananias da igreja primitiva foi ao ter a revelação de entregar novamente a visão ao apóstolo Paulo e a sua missão. E esta capital ainda continua com o mesmo nome bíblico de antigamente, a capital da Síria, país o qual está sendo assolado atualmente devido à guerra. Tal capital, Damasco, ela possui algumas profecias contra ela. Vamos vê-las. Uma das profecias contra Damasco, capital da Síria atual, está escrita no livro de Isaías, que em hebraico é Yeshayahu, no capítulo 17, versículo 1, onde diz: peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. Eis a profecia contra Damasco. Temos também uma outra profecia no livro de Jeremias, capítulo 49, versículos 24 ao 27. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como a da mulher que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade de meu folguedo? Portanto, cairão seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz Yahut Sebaot, que é traduzido como Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Eis novamente profecia contra Damasco, e não é à toa que a Síria está sendo subjugada por causa da guerra. Já à direita da Síria e da Jordânia, fazendo fronteira tanto com a Síria, com a Jordânia e também com a Arábia Saudita, o Iraque, que é a antiga Babilônia biblicamente, ou seja, o que é o Iraque hoje é a antiga Babilônia, cuja capital é o Bagdá, como temos aqui na foto, a cidade de Bagdá, a cidade atual do Iraque. Agora aqui temos uma foto das ruínas da antiga Babilônia, que também está situada no Iraque, pois foi lá, biblicamente, a terra da Babilônia, onde também temos uma outra cidade importante, biblicamente, que é a cidade de Nínive, como temos aqui na foto, nesta imagem, hoje atualmente chamada de Mossul, que também está dentro do Iraque, uma cidade muito grande e importante do Iraque, o qual o atual presidente da Turquia, Erdogan, afirma que um dia essa cidade de Nínive ou Mossul fazia parte da Turquia, porém hoje geograficamente faz parte do Iraque, que é a antiga Babilônia. E temos também várias profecias contra Nínive ou sobre Nínive no Iraque.
Biblicamente, Nínive ficava à margem oriental do rio Tigre, na antiga Síria, ao longo do rio da cidade atual Mossul, no estado de Ninawa, do Iraque. Ou seja, o estado de Ninawa, você até percebe pela palavra, que se refere a Nínive, que também está no Iraque, que era a antiga Babilônia. Aqui no Iraque temos tanto a Babilônia antiga, como a cidade de Nínive, que também faz parte da antiga Síria, que se localiza em Mossul atualmente. Eu quero que você entenda que esses lugares que existem hoje são as mesmas cidades que antigamente, através das profecias, eram chamadas por esses nomes, de Babilônia, de Nínive e assim por diante. Essas cidades estão com outros nomes hoje, porém as profecias se cumprirão nelas a si mesmo. Hoje temos o estado de Nínive dentro do Iraque, antiga Babilônia. Esse estudo é para que você grave os nomes das cidades antigas, biblicamente, correspondentes aos nomes das cidades atuais. Eles alteraram os nomes ou o significado de cada nome, de cada território. Porém, as profecias não serão alteradas, elas se cumprirão. E se cumprirão nos mesmos locais a quem foi proferida a profecia. Ou seja, mesmo que tenha alterado os nomes dos países e dos estados, as profecias se cumprirão a si mesmo. Por isso estou trazendo esse estudo onde mostra os países com nomes atuais dentro das Sagradas Escrituras com os nomes bíblicos, que são as mesmas terras e as mesmas nações, não mudaram, só mudaram um pouco geograficamente e conforme a nomenclatura, mas o povo continua. Já à direita do Iraque temos o Irã, que é a antiga Pérsia, biblicamente, onde aproximadamente 600 anos antes de Cristo ainda usavam o nome de Perses para se referir a esse atual Irã que conhecemos, que é a Pérsia antiga. Irã, que hoje é um inimigo de Israel. Temos aqui então os nomes e nomenclaturas dos países nos tempos modernos e nos tempos antigos, conforme a Bíblia ou as Escrituras Sagradas. Eu não citei todos os países, mas somente aqueles que cercam Israel, ou os que estão mais próximos. Existem outros, porém eu não citei neste estudo. Citei os principais e os que estão mais na ativa na mídia atualmente. Eis então o Irã, que é a antiga Pérsia, o Iraque, que é a antiga Babilônia, onde temos também a cidade de Nínive, ou Ninawa, hoje considerado um estado de Ninawa, porém é a antiga Nínive bíblica, que também está dentro do país, hoje considerado o Iraque, que é a antiga Babilônia. Também temos o Egito, temos a Síria, que possui também a cidade de Damasco como capital, que não mudou biblicamente o seu nome como capital, continua Damasco. Temos o Líbano, que faz fronteira com Israel ao sul, que também foi local onde habitou vários tipos de povos, tanto persas como assírios, gregos e turcos. Temos também a Jordânia, que entendemos como povo de Edom, ou Edom, que também habitou na região que é a Arábia Saudita. Tanto na Jordânia como na Arábia Saudita temos o Edom bíblico, ou biblicamente falando, o povo de Edom. Então grave esses nomes, se quiser anotar, é até bom para que você aprenda e tenha mais conhecimento das Escrituras Sagradas e no que corresponde às profecias nestes tempos modernos. Lembrando que Irã é a antiga Pérsia,
Veja as profecias contra a Pérsia, que vão ser correspondentes ao Irã. Lembrando que Iraque é a antiga Babilônia, onde também o estado de Ninawa, que é Nínive, está dentro dessa localização do Iraque, que é a antiga Babilônia. Verifique as profecias contra a Babilônia, contra Nínive. Síria, que possui Damasco. Lemos neste vídeo as profecias contra Damasco. O Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, povo que é considerado inimigo de Israel, que cercam aquela pequena terra chamada Israel. E já nos últimos dias, em janeiro de 2017, ocorreu uma conferência das 70 nações em Paris, na França, pensando em dividir a terra de Israel ou tomar ela totalmente para o povo muçulmano, pois conforme a ONU, a cidade de Jerusalém, por exemplo, não pertence aos judeus, o que é contraditório à Bíblia ou às Sagradas Escrituras. Temos tanto da ONU como dessas conferências que são levantadas através das nações, um levante contra Israel, conforme lemos a profecia do Salmo 83, onde estes querem tirar Israel do mapa ou apagar o seu nome, como está profetizado no livro de Salmos, capítulo 83, que é o cântico e salmo de Asaf, oração e pedido ao eterno Criador para que ele proteja o seu povo, o povo de Israel. Então, você, amigo ouvinte, amigo na fé e visitante do canal, leia o Salmo 83 inteiro. Peça discernimento ao eterno Criador sobre o que realmente significa este salmo, que é nada mais nada menos que esta profecia do povo que se levanta contra Israel, conforme está no versículo 3. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos, porque o eterno de Israel, o eterno Criador, ele zela pelo seu povo. E no versículo 4 está escrito: disseram, vinde, desarreguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Temos aqui profetizado uma profecia, milênios atrás, antes ainda mesmo da vinda do Messias, o nosso Salvador, o Messias de Nazaré. Profecia, o qual relata e mostra que haveriam nações se levantando contra Israel, querendo que não houvesse mais memória do nome de Israel. Temos aí a ONU com outros países confirmando esta profecia ao afirmar que Jerusalém não pertence ao povo de Israel, mas ao povo islâmico, da religião do Islã, o povo árabe, o que não corresponde com as Escrituras. Então que o eterno Criador, no nome de Yahushua HaMashiach, um Messias de Israel, que virá como Rei dos Reis, como Mashiach ben Davi, para reinar sobre o trono de Davi, Israel e todo o mundo, no seu reino messiânico, o milênio, que está descrito no livro de Apocalipse, no livro da Revelação. Que Ele te abençoe grandemente, com a paz que excede